Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais esta manhã de domingo imerecida em nossas vidas. Nossos corações abertos, acordamos nesta manhã, pela misericórdia de Deus, e nos propomos, antes de qualquer coisa, em buscar o seu reino. Assim como diz a sua palavra, buscar o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, e acrescentada as outras coisas vos serão. E nós temos essa alegria e essa convicção em nossos corações de fazermos isso, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Amados irmãos, é uma alegria essencial, especial em nossas vidas, poder estarmos reunidos aqui nesta manhã. Eu aqui com o microfone pregando a palavra, você aí no seu lar, mas estamos todos unidos em um só espírito neste lugar para ouvirmos a palavra de Deus e com certeza Deus há de falar aos nossos corações. Mas antes, ó Deus, antes, amados, de qualquer coisa, eu quero nesta manhã trazer para com os irmãos a relação dos nossos irmãos que aniversariaram nesse mês de abril, que tiveram a oportunidade, Deus agraciou os nossos irmãos com mais um ano de vida, e nós queremos lembrar e orar a Deus por essas vidas, pelas vidas dos nossos irmãos. Nós oramos e vimos no dia 4 de abril, a nossa querida irmã Sandra completou mais um ano de vida, a nossa querida irmã Shirley, no dia 6 de abril, completou mais um ano de vida. A nossa amada irmã Marlene, lá em Brasília, completou mais um ano de vida no dia 1º de abril. Olhamos também e percebemos que o nosso amado irmão Damião completou mais um ano de vida no dia 15 de abril desse ano, e olhamos e vimos que no dia 18 o nosso amado Mateus completou mais um ano de vida, no dia 25 a nossa irmã Neuza, nossa querida irmã Neuza, completou mais um ano de vida, e o nosso querido irmão Paulo, o último aniversariante desse mês, fez aniversário no dia 27 de abril, e nós, com a alegria, com a convicção que há em nossos corações, estaremos orando nesta manhã, pedindo a graça de Deus por cada um dos aniversariantes, para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, os teus servos, ó Deus, nesta manhã de domingo altamente abençoada que o Senhor nos concede, apresentamos a Ti, ó Deus. Cada um, ó Deus, dos nossos irmãos completaram mais um ano de vida. Pai, a Tua misericórdia foi com cada um deles, ó Pai, porque se não fosse isso, não estariam, ó Deus, nesta hora, sendo agraciados, ó Deus, por mais, ó Deus, esse ano, o qual o Senhor concedeu para com as suas vidas, e recebendo a oração como o maior presente para a honra e para a glória do Teu nome. Pai Celestial, abençoe, ó Deus, a cada um desses irmãos, ó Deus, concedendo-lhes, ó Pai, anos e anos, para que possam servir os Teus propósitos, para que possam viver, ó Deus, a graça do Senhor resplandecendo cada ano da sua vida. Nós, ó Deus, os teus servos, na condição, ó Pai, de, ó Deus, de instrumento para abençoá-los nesta manhã, fazemos isso com toda a alegria que há em nossos corações. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos, para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos, vamos mergulhar nesta manhã na palavra de Deus, que está no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 3, está essa passagem altamente abençoada, altamente maravilhosa. O livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 3, do versículo de número 16 até o versículo de número 28 para a nossa bênção nesta manhã. Aleluia.
1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura dessa narrativa altamente abençoada. Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Trazei-me. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. E porém a outra dizia: Nem meu e nem teu, sê dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel, ouvindo a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, os teus servos, ó Pai, te louvamos e te agradecemos pela leitura, ó Pai, da tua palavra altamente abençoada para com as nossas vidas nesta manhã. Pedimos, ó Deus, uma capacitação dos altos céus para entendermos tudo o quanto o Teu Espírito Santo estará falando para nós durante todo o decorrer deste culto. Que uma sabedoria dos altos céus se aposte de cada um de nós, tanto da minha vida que estou pregando, quanto, ó Pai, da vida de cada um dos que estão me ouvindo nesta manhã. Para que, ó Deus, saiamos, ó Deus, ao final deste culto, abençoados no Senhor e na força do teu poder. Que não seja eu a pregar, mas o teu Espírito falando através da minha vida, e todos nós sejamos abençoados para o louvor da tua glória. E certo do manifestar do teu poder, nós, a igreja do Senhor, dizemos nesta manhã: nós seremos abençoados para a glória do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos e amigos, o título dessa mensagem nesta manhã não poderia ser outro a não ser que sabedoria é o grande
bem o grande dom, a grande riqueza a ser alcançada por nós, os servos. A sabedoria de Deus é o grande dom a ser alcançado por cada um dos seus servos. E ficamos a perguntar nesta manhã, será que esse tem sido o entendimento da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos nossos dias? Será que esse tem sido o seu entendimento de uma forma mais direta nesses dias? Que sabedoria é tudo o que você mais precisa para que você possa caminhar em conformidade com a vontade de Deus? Precisamos mergulhar e entender se verdadeiramente nós temos vivido nessa dimensão. Qual é, pastor, a realidade desta narrativa que nós fizemos nesta manhã? Nesta manhã de domingo abençoada. Qual a realidade dessa narrativa? Meus amados irmãos, pelo que nós podemos ver, pelo que nós podemos ler nessa narrativa, nós podemos dizer, sem qualquer sombra de dúvida, que essa é uma das decisões mais acertadas, uma das decisões mais acertadas por alguém durante todo esse período de vida o qual nós vivemos. Nós podemos dizer que é uma marca que ficou e foi passando de gerações e gerações e gerações até que chegou até o nosso entendimento. Uma decisão altamente abençoada foi tomada por Salomão. Entenda, querido, Salomão usou de uma forma drástica, usou de uma forma pesada para se fazer justiça. Usou de uma forma pesada. Uma forma que ainda não havia sido tomada. Uma posição que ainda não havia sido tomada naqueles dias. Salomão, o rei, o Todo-Poderoso, tomou para se estabelecer uma justiça. Para se fazer justiça, ele agiu de uma forma drástica e obteve o resultado positivo, o qual aquelas mulheres estavam buscando para com as suas vidas. Hoje, essa decisão, podemos dizer que não tem nem tanto valor a forma a qual foi estabelecida para se fazer justiça, não tem nem tanto valor nos nossos dias, porque nós temos recursos maiores, recursos mais eficientes para os nossos dias, nós temos recursos mais eficientes para se fazer justiça. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender que esta situação, ela ocorreu há milhares de anos atrás. Há tempos atrás, essa reunião, essa decisão ocorreu. Não havia os recursos que hoje nós conseguimos alcançar com o avanço da vida debaixo deste céu. Perceba, meu amado irmão, a situação a qual Salomão estava investido. Cada uma das mulheres, das duas mulheres, afirmavam ser a mãe verdadeira. Afirmavam-se a mãe verdadeira. Sempre que duas situações nos são apresentadas ou são trazidas para nós, nós sabemos, nós temos a convicção que uma é real e a outra não é real. Isso é algo indiscutível, nós sabemos. Mas como obter, como taxar que essa é a certa e essa é a errada? Essa condição está certa e essa condição não está certa. E todos esperavam que o rei tomasse uma posição. Todos esperavam. Como as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes somos levados a decidirmos por questões que nos são apresentadas.
E essas questões muitas vezes são apresentadas dentro da igreja. Dentro da igreja, situações são apresentadas. Levanta-se um grupo aqui, o outro grupo ali, e trazem uma realidade que nós sabemos que uma parte é real, e a outra parte não é real. Mas como obter a certeza de que está se tomando uma postura certa? Como obter, como convencer uma pessoa de que aquela atitude não é a acertada, não é a correta a ser passada? A cada decisão, amado, tomada por nós somos identificados. Precisamos entender essa realidade. Cada reunião, cada decisão que nós tomamos no curso da nossa vida, nós somos identificados. De maneira, meu amado irmão, que você pode ser respeitado, assim como Salomão passou a ser respeitado a partir dessa decisão, você pode ser respeitado, ou você pode ser até mesmo ridicularizado. Pode ser ridicularizado por toda a sua vida, pode perder o respeito de todos por toda a sua vida, por causa de uma decisão tomada por você. Por causa de uma decisão que você tomou, você pode ser respeitado ou pode ser ridicularizado. E o que nós podemos afirmar do nosso amado rei Salomão? Podemos afirmar dele. Podemos afirmar dele que poucos esperavam que ele tomasse tal decisão. A decisão de dividir a criança no meio. Poucos pensavam que ele poderia tomar aquela decisão. Tanto foi que houve uma grande admiração do povo. O povo ficou admirado por Salomão ter tomado aquela decisão. Pois até aquele pesado momento, algo nessa dimensão não havia sido feito, não havia sido apresentado para que o rei decidisse. E ao tomar aquela decisão, houve uma grande admiração do povo para com a vida do rei Salomão. Entenda algo nessa hora. O meu decidir por Cristo, há 35 anos atrás, o meu decidir por Cristo, poucos entenderam, pouco esperavam que eu viesse tomar essa decisão. Pouco esperavam que, de repente, de uma hora para outra, eu viesse a me tornar um servo de Deus. Eu viesse a me tornar alguém para viver para com o Senhor Deus. Salomão surpreendeu aquele povo que esperava dele uma decisão. Prestem bem atenção. E eu também surpreendi os meus amigos, surpreendi os meus parentes, surpreendi as pessoas que estavam ligadas diretamente a mim ao decidir por seguir o Evangelho, ao decidir por ouvir a voz de Deus. Surpreendi os meus irmãos. E eu desejo que nesta manhã você possa surpreender os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado, que você possa surpreender por tomar uma decisão bem acertada nessa realidade a qual você está envolvido, a qual você está precisando decidir, que você possa surpreender essas pessoas, porque você vai decidir em conformidade com a vontade de Deus. Em conformidade com a vontade de Deus. A segunda parte desta mensagem. A segunda parte desta mensagem, meu amado irmão, é que no curso
da nossa caminhada, situações são colocadas sobre as nossas vidas para nos testar em todos os aspectos. E isso quase todos os dias. No curso da nossa caminhada, situações são colocadas sobre nossas vidas para nos testar. Nos testar em todos os aspectos. E isso em quase todos os dias. E esse teste que tem nos alcançado em muitas ocasiões, principalmente, nós podemos ver que nós somos testados diariamente na nossa retidão e na nossa integridade. Cada um de nós, os servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos julgados na nossa retidão e na nossa integridade. Você não pense que o viver com Deus é tão somente o viver tranquilo, sem problema. Não. Nós somos testados na nossa retidão e na nossa integridade. E tem mais, irmãos, tem mais. Assim como ocorreu com Salomão, ocorre também com as nossas vidas. E o que, pastor? Que ocorreu com Salomão e ocorre também com as nossas vidas. Entenda, irmão. Deus não privou Salomão de tal situação. Deus não privou Salomão de ser testado na sua retidão, na sua integridade. Como Deus também não priva as nossas vidas de sermos julgados, de sermos testados na nossa retidão e na nossa integridade. Deus não nos priva. Ele permite que tal situação nos ocorra, nos aconteça. Mas entendam algo nesta manhã. Deus deseja ser honrado por nós. Deus deseja ser honrado por mim e ser honrado por você. Será que você já foi testado na sua retidão? Será que já foi testado na sua integridade? O que você entende por retidão? O que você entende por retidão? O que vem a ser retidão? Retidão, meu amado irmão, significa seguir sempre na mesma direção, imparcialmente. Seguir sempre na mesma direção, imparcialmente. Você fala algo hoje, as pessoas ouvem o que você falou, e tudo o que elas esperam é que amanhã você esteja na mesma dimensão a qual você falou hoje. Independente do que possa acontecer ou do que possa estar acontecendo. Esperam que você tenha a mesma postura. Isso vem a ser retidão. Se falamos de retidão, de quem você se lembra? Quem vem à sua cabeça logo de primeira ao se falar de retidão? Hein, irmão? Hein, irmã? Quem você se lembra ao se falar de retidão? Se você não lembra de alguém, eu quero levar você até Jó, até um servo Jó, para que você possa entender acerca de retidão. Jó, capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Aleluia. Jó 1, versículo 6. Jó foi testado na sua retidão. Olha o que diz o versículo 1 até o versículo 6 de Jó, capítulo 2. Diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás:
ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observar-te a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, olha só o que o Senhor disse a respeito de Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir a sua causa, sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó, meu amado irmão, testado na sua retidão. Mostrava uma postura de vida que causava inveja nas outras pessoas e principalmente causava inveja até mesmo em Satanás. E ele foi testado na sua retidão. Será que ele é reto mesmo? Será que esse homem é reto mesmo, como tu dizes, Deus? O diabo peitou Deus contra essa situação. Será que esse homem é reto mesmo, como tu dizes? E Deus disse: ele está ao seu dispor. Só quero que você não o mate. Mas ele está ao seu dispor, você pode testá-lo. Será que nós gostamos de tamanho privilégio perante Deus? Será que a nossa vida nos leva a tamanha posição perante Deus? Deus dizer para nós, dizer para o diabo que pode nos testar? Meu amado irmão, entenda uma realidade acerca da retidão de Jó. Jó, meu amado irmão, o diabo fez tanta tentação, propôs tentá-lo na sua retidão, e Deus não privou de testá-lo. O diabo fez situações e mais situações contra a vida de Jó. E Jó, pela sua retidão, se manteve na sua retidão em momento algum. Ele deixou de ser aquele homem o qual ele apresentava para com as pessoas. O diabo já havia feito tudo, já havia tirado todos os bens de Jó, tudo de bom que ele possuía, ele já havia tirado, inclusive, a vida dos filhos de Jó, já havia tirado. Jó estava lá tranquilo e de repente vinha uma notícia de que Satanás tinha feito isso, tinha feito aquilo e acabado com a vida de Jó. E não satisfeito, disse: pele por pele, osso por osso. Tudo que o homem puder, ele faz pela sua vida. Toca na pele dele e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti. Propôs isso a Deus. Toca na pele dele, que você vai ver se ele não blasfema contra ti. E Deus disse: você pode tocar, pode fazer o que você quiser, só não pode tocar na pele dele, porque ele vai continuar sendo reto. A retidão vai continuar fazendo parte da vida dele. E assim foi. Por mais que Satanás tentasse contra Jó, Jó não atribuiu a Deus coisa alguma que veio sobre a sua vida. A sua vida era uma vida de retidão. Ele tinha uma diretriz, tinha um caminho que era os céus de Deus e não abria mão desse caminho. Então, Satanás, amados irmãos, tentou Jó
de todos os aspectos. Doenças, situações e mais situações foram lançadas sobre a vida de Jó. Mas assim como ele era íntegro, como ele era reto perante Deus, ele permaneceu. Não atribuiu a Deus causa alguma daquilo que estava acontecendo para com a sua vida. Isso é algo especial. Integridade, amados irmãos. Nós somos testados na nossa retidão e na nossa integridade, dia por dia. Há algumas pessoas que foram testadas por Deus na sua integridade. Nós podemos ver isso aí no livro de Daniel. Vamos lá no livro de Daniel, para vermos quanto nós somos testados na nossa integridade também. E precisamos honrar a Deus na nossa integridade, como as pessoas foram testadas e honraram a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 3, do versículo 1 ao versículo de número 18. Para que você veja. Daniel 3, do versículo 1 ao versículo de número 18. Deus, será que pode contar com você se você for testado na sua integridade? Aleluia. E o versículo 1 diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros e os magistrados e conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordenava-se a vós outros, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério de gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quanto todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério de 10 cordas e toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, ao mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério de gaita, de foles e de toda a sorte de música, se postariam e adoraria a imagem de ouro
E qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, os teus de ti e de teus deuses. Não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram os homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais disposto, e quando ouvide o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério de gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que ousadia, que postura de quem verdadeiramente serve a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Deus, que lá estava, na Babilônia, trabalhando, mas seguindo os propósitos de Deus. E por causa disso, o sucesso vinha se fazendo na vida daqueles homens. Esse decreto de que deveriam se render diante de Deus era justamente uma armação. Alguém lá do meio dos auxiliares daquele rei, vendo o sucesso daqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se incomodaram e tentaram achar, de todas as formas, motivos para o condenarem perante Deus, perante o rei. Mas não achavam, porque a integridade daqueles homens vinham de Deus, eles eram íntegros. Então nós vamos trabalhar e vamos tentar na lei do próprio Deus dele. Vamos ver o que eles vão fazer perante o que nós armarmos. Estabeleceram esta realidade, colocaram perante o rei e o rei abraçou. E na hora do toque dos instrumentos de qualquer música, esperava que eles se rendessem e eles não se renderam, mas procuraram servir, glorificar a Deus acima de toda e qualquer situação. Nada arrancou deles a integridade que movia as suas vidas. Mesaque, Sadraque e Abidnego eram reto e íntegro e permaneceram íntegros diante de Deus. E tem mais. Diante das ameaças, não temeram, não ficaram balançando diante das ameaças, mas disseram: se Deus quer me livrar, ele me livrará. E por que tomou essa postura? Por causa da sabedoria dos altos céus que havia sobre a cabeça deles. Eles eram sábios segundo o poder do Espírito Santo, tinham sabedoria e sabiam que Deus era com ele em toda e qualquer situação. Sabedoria tem faltado na igreja nos nossos dias. Pessoas têm deixado de ser sábias nos nossos dias e por causa disso um sofrimento maior
tem tomado conta dos seus corações. E tem mais, amados irmãos. Daniel também viveu uma realidade como essa. Ele era um dos presidentes, um dos governadores, alguém que o rei depositava uma confiança sem igual. E por causa disso, ele despertava a ira dos homens que ali com ele estavam. E mais uma vez, proclamaram um decreto para com o rei, dizendo que se os homens não adorassem ao rei, que seriam lançados na cova dos leões. E de repente, perceberam que nada mudava na vida de Daniel. Permanecia com a sua integridade, fazendo o melhor para Deus. Lá no alto da sua residência, ele dobrava o joelho e orava a Deus. E aqueles homens levaram Daniel perante o rei e passaram essa realidade para o rei. E o rei mandou que procedessem com Daniel como eles haviam decretado. Havia um decreto da parte de Deus, da parte do rei, melhor dizendo, que se eles não atendessem ao decreto, que seriam lançados na fornalha, seriam lançados na cova do leão, e assim fizeram com Daniel. Os amados irmãos, a integridade do crente, ela sempre valeu e sempre valerá a pena. Valeu para os irmãos, vale para nós, estará valendo enquanto a igreja estiver debaixo deste céu. Daniel lá estava com os leões, todos pensando que no dia, quando fosse abrir a cova, Daniel estava morto. Muito pelo contrário, lá estava Daniel acariciando os leões que estavam com ele. Por quê? Porque Deus foi com ele por causa da sua integridade. Percebemos que 3 situações ocorreram em tempos diferentes, tanto com Jó, tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, e como com Daniel. 3 situações ocorreram em tempos diferentes, para que aqueles homens mostrassem o que havia verdadeiramente nas suas vidas. Se havia sabedoria dos altos céus, se havia sabedoria deles próprios, ou se havia medo e qualquer outra posição diante de suas vidas. E eles mostraram que havia sabedoria, que se mantiveram retos e íntegros perante a situação. A terceira parte dessa mensagem fala o que levou Daniel, o que levou Jó, o que levou os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a tomarem aquela decisão. O que levou eles a tomarem aquela decisão de continuar honrando e servindo a Deus, mesmo diante das situações adversas que se levantaram contra eles. Que levaram eles a tomar aquela posição. Entenda, meus amados irmãos. Sem sabedoria, não adianta ser cheio do Espírito Santo. Sem a sabedoria do alto, não adianta qualquer poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, o título da mensagem nesta manhã é sabedoria, um dom a ser buscado por cada um dos crentes em Jesus Cristo. Sabedoria. Sobre as suas vidas, sobre a vida daqueles homens, havia algo que está fazendo falta em muito nos nossos dias, irmãos. Muito nos nossos dias. Havia em suas vidas sabedoria. Sabedoria havia. A igreja tem enfrentado situações
nos nossos dias, tens vivido momentos nos nossos dias, que com certeza demonstra que esse dom está faltando. Que falta sabedoria nos homens, falta sabedoria na membresia, falta sabedoria na igreja. Entenda, se não houver sabedoria na sua vida, não houver sabedoria na sua vida, não adianta você ser cheio do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta. É o mesmo que possuir algo poderoso e não saber quando, onde ou para que usar. Ser cheio do Espírito Santo e não ter sabedoria é o mesmo que possuir algo poderoso e não saber quando, onde e para que usar. É como você encontrar um policial que tem poder, tem autoridade, tem tudo isso, mas encontrar um policial sozinho, fardado e armado em uma comunidade de risco. Andando livremente, fardado e armado em uma comunidade de risco, um policial sozinho. Ele pode fazer isso? Pode, mas é falta de sabedoria. Tomar uma postura como essa. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. Sem sabedoria, ele não sabe. É como ele ter um poder e não saber quando, onde ou para que usá-lo. Qual é o grande problema dos nossos dias? O problema dos nossos cultos. Qual é o grande problema? Entendam, irmão, precisamos do dom de sabedoria. Eu preciso, você precisa, nós precisamos do dom de sabedoria. Isso é algo indiscutível. Mas também entendemos que nem sempre sabemos o que verdadeiramente nós precisamos. Não sabemos o que nós precisamos e ficamos batendo em teclas, e mais teclas que queremos de Deus, quando o que verdadeiramente nós precisamos, muitas vezes deixamos de lado. Não buscamos em Deus o que nós verdadeiramente precisamos. Em cada culto, meu amado irmão, Deus está no nosso meio. Deus está presente em cada uma das nossas reuniões. E muito mais do que isso, de coração aberto para nós. Deus está. E nessa manhã não é diferente. Deus está aí com você. Deus está aqui comigo. Deus está conosco. Deus está com a sua igreja, meu amado irmão. Precisamos entender isso. Porque por não sabermos, não entendemos que Deus se faz presente, não sabemos o que queremos, nós pedimos mal a Deus e recebemos somente aquilo que nós pedimos. Se vai ter uma utilidade especial, não sabemos, mas só recebemos aquilo que pedimos a Deus. E o que pedimos a Deus nessa manhã? O que pedimos ao Senhor para com as nossas vidas nesta manhã? Salomão foi bem sucedido nos seus dias como rei, ele teve os seus altos, foi altamente abençoado, sabe por quê? Porque quando da oportunidade que ele teve, quando a oportunidade que ele teve perante Deus, como nós estamos tendo nesta manhã, uma oportunidade sem igual diante de Deus. Salomão, quando teve essa oportunidade diante de Deus, quando Deus disse para ele, pede-me o que você quiser que eu te dou. Deus falou para ele, pede o que você quiser que eu te dou. Salomão poderia ter pedido N coisas. Poderia ter colocado uma série de questões perante Deus. Por quê? Porque foi Deus quem disse para ele, pede-me o que você queres que eu te dê. Você sabe que Deus é o mesmo, irmão?
Você sabe que Deus é a mesma pessoa ontem, hoje e vai ser para todo sempre? Será que você sabe disso? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Assim como ele fez com Salomão ter adorado ele, Deus faz com você, faz comigo nesta manhã. Pede-me o que você queres que eu te dou. E o que você pede a Deus? Qual o seu pedido para Deus? Senhor, derrama sabedoria dos altos céus sobre a minha vida. Derrame sabedoria do Senhor sobre a minha vida. Se não for esse o seu pedido, alguma coisa está errada sobre você. O que mais podemos dizer nesta manhã? Oportunidade, meu amado irmão, não pode ser desperdiçada. Não pode ser. Você crê que Deus está aqui, está aí com você neste momento? Então preste atenção. Assim como nós, Salomão, assim como nós, ele teve uma grande oportunidade diante de Deus. Poderia ter pedido qualquer outra coisa que Deus lhe daria, como nós já vimos. Mas Salomão sabia o que ele mais precisava receber de Deus. Estamos caminhando com Cristo. Há anos, alguns, outros, não há tantos anos assim, mas estamos caminhando com Cristo. As lutas têm se levantado, o desafio tem chegado. Temos enfrentado trancos e barrancos. Deus está dizendo para você, pede-me que eu te darei. Será que você sabe o que você mais precisa receber de Deus? Qual tem sido a grande causa de parte dos nossos sofrimentos? A causa do sofrimento da maioria é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. O sábio, ele se levanta a cada manhã e diz para o Senhor, Senhor meu Deus, eis a minha vida em tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Assim age o sábio. Ele não sai por aí sem oração, sem buscar a presença de Deus, sem louvar a Deus. Não, ele coloca-se totalmente à disposição de Deus. E por causa disso, a sua vida é bem sucedida, a sua vida é bem administrada. Não estou dizendo para você que a sua vida é cheia de bens, não. Eu estou dizendo que a sua vida, ela é regida pelo Todo-Poderoso Deus. Tudo o que você precisa vem dele. Então, meus amados irmãos, vamos nessa manhã buscar sabedoria, buscar algo de Deus, algo imprescindível para que nós possamos caminhar. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas se eu não tenho sabedoria, algo está errado na minha vida. Ah, pastor, quem tem o Espírito Santo tem sabedoria. Eu pergunto, será? Será que tem? Quem tem o Espírito Santo tem sabedoria. Será que tem, meu amado irmão? Quando não são as posturas que têm sido tomadas por alguém, que você vê, diz que está cheio do Espírito Santo, mas você vê as posturas que são tomadas, que queimam, que denigrem a imagem do Evangelho, como que pode estar cheio do Espírito Santo? Vamos orar nesta manhã. Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Curva a sua cabeça, aí onde você se encontra. Deus está no nosso meio. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eis as nossas vidas nesta manhã de domingo altamente abençoada, Deus. Nessa manhã a qual, ó Deus, nos submetemos a ouvir, ó Deus, a Tua palavra,
ouvimos este recado altamente abençoado do Senhor para com as nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, obrigado, ó Deus. Obrigado por termos alcançado tamanha honra e tamanha glória perante o Senhor. Oh Deus, por entendermos o quanto o Senhor nos quer bem. Se o Senhor não nos quisesse bem, ó Pai, nós teríamos sido alcançados com tamanha bênção nesta manhã da Tua palavra, Deus. Aleluia, ó Pai. Quantas não são as vezes, ó Pai, que oportunidades nos são trazidas. E nós, ó Pai, deixamos de, ó Deus, valorizá-la como o Senhor almeja. Ó Deus, pede-me o que você quiser que eu te darei. E muitas vezes nós deixamos de pedir aquilo que mais precisamos no Senhor. Manifesta o teu poder, ó Pai. Derrame, ó Pai, da sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Não queremos ser sábios, ó Deus, segundo o nosso próprio entendimento, segundo os nossos próprios olhos, ó Deus. Queremos ser sábios, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Faça de nós, cada um dos membros desta igreja, ó Pai, sábios, ó Deus. Faça de nós, cada um dos membros dessa igreja, cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, mais que esse ser cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai, seja também cheio, ó Pai, da Tua sabedoria, porque só administraremos os recursos do Senhor em nós, sendo sábios, ó Deus, assim como o Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por esta manhã. Nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, e te bendizemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia.